Queridos, graça e paz. Estamos reunidos de novo para estudarmos a palavra de Deus, o que é sempre uma atividade especial, prazerosa, maravilhosa. É um privilégio que vai além da nossa capacidade de entendermos o quanto crescemos com isso. Queremos falar um pouquinho com vocês e esperamos que vocês estejam bem. Tá bom? Mais uma semana de confinamento, mas quem sabe seja a última. Estamos orando para isso. Acreditamos que no tempo certo nós poderemos retomar nossas atividades a contento. Espero que você tenha orado também. Um abraço a todos vocês, viu? Queridos, busque a sua Bíblia já, para nós começarmos o estudo da palavra. Como disse Jesus Cristo, é dito também nos nossos programas da Novo Tempo, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, né? E a Bíblia é a palavra de Deus. É como o salmista diz também, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Quem tem a Bíblia jamais vai andar nas trevas. Então busque a tua Bíblia ou abra aí no aplicativo para que nós possamos recorrer aqui ao alimento sagrado, ao pão que vem do céu. Tá bom? Bom, se você já buscou a sua Bíblia, vá procurando aí pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito especial, apresenta a Cristo como Deus, né? O verbo que se fez carne. E nós vamos hoje refletir sobre 3 versos do capítulo 7. Então, João capítulo 7, versos 37 a 39. João, capítulo 7, versos 37 a 39. Oremos. Deus de amor, Pai Celestial, agradecidos somos por termos em nossas mãos novamente a Tua Palavra. E pela certeza de que o Espírito Santo mais uma vez estará conosco, nos auxiliando nessa jornada especial de aprendizado da Bíblia, tão importante para a nossa vida aqui na Terra e que continuará sendo importante no dia que chegarmos ao céu pelos méritos de Cristo para vivermos a eternidade. Será muito bom, será muito gratificante estudarmos o texto das Escrituras que estará na ocasião em nossa mente, em nosso coração. Não precisaremos mais tê-la escrito, porque o Senhor já a terá inscrito em nosso coração, na nossa mente. E maravilhoso será ouvirmos os teus comentários, os ensinos do Espírito Santo e de Jesus Cristo em pessoa. Sonhamos com esse dia, com esse alimento tão farto, mas até que alcancemos esta graça, continua nos alimentando aqui na terra mesmo, Pai, falando o que é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Abençoa a todos aqueles que estão nos assistindo, que irão assistir mais tarde ou em outra ocasião, que a palavra tenha um sentido para o coração daquele que investir tempo nesta atividade. E abençoa o meu coração também, apesar de o Senhor ter me escolhido para apresentar a mensagem. É claro que eu preciso do alimento tanto ou mais do que os meus irmãos. Então, não te esqueças de mim, por favor, alimenta-me também, é o que eu suplico, encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, você já buscou a sua Bíblia? Abriu aí em João 7. Se você está chegando agora, não se afobe. Nós vamos esperar um pouquinho aqui para você alcançar também a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versos 37 a 39. João, capítulo 7, versos 37 a 39.
São 3 versos apenas desta porção do Evangelho, e o título desta parte das Escrituras é Jesus, a fonte da água viva. E é justamente essa mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje, a fonte da água viva. Ok? O que diz o texto? João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, pôs-se em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha que texto tremendo e maravilhoso esse que nós acabamos de ler. Hoje foi e está sendo para mim, para minha esposa e para uma amiga nossa que está aqui em casa, Sâmia, um dia muito difícil. Foi e está sendo. Por quê? Nós amanhecemos sem água. Houve um problema aqui no nosso condomínio. Uma das bombas que enviam a água para as caixas queimou e estamos sem água. Não há água para nada, absolutamente nada, nem um fiozinho na torneira. Então tem sido um dia bastante difícil, né? Nós estamos aqui com uma garrafinha de água, né? e racionando. Além de estarmos confinados, estamos sem água, né? Ainda bem que tem pão. Mas se faltar o pão também, eu acredito que não haverá problema, porque o pão da vida esse nunca falta. Mas a água, queridos, a água é fundamental, ela é indispensável. E você sabe disso. Se você um dia já sentiu sede, ou se um dia você já sentiu muito calor e a necessidade de refrescar-se, ou precisou de um banho, ou precisava de água para cozinhar, ou para lavar a roupa, ou para qualquer outra atividade, você nota que a falta dela traz grandes problemas. É um transtorno que não tem tamanho. E a Bíblia aqui, nesse texto, está falando de água. Veja, o verso 37, ele faz referência a uma festa, uma das 7 festas de Israel, que é a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Essa festa, a festa dos tabernáculos da cabana, era a última festa das 3 festas anuais que mencionavam, que aludiam à peregrinação do povo. Havia 3 festas, e a festa dos tabernáculos ou das cabanas era a última festa. Era uma festa quando o povo saía das suas casas, das suas residências, agora que eles estavam estabelecidos em Judá, em Jerusalém e nas cidades. Eles saíam e iam para uma tenda, para uma barraca, né, como nós chamamos hoje. Quem é desbravador, ou foi desbravador, ou escoteiro, sabe, né? É quando você está numa barraquinha, aquilo é uma cabana, né? E os judeus, até hoje, eles têm essa festa. É a última festa, a última das 3 festas que representam a peregrinação. Eles saem da casa, vão para a cabana para lembrar o período de 40 anos que o povo passou em cabanas no deserto. Eles não tinham uma residência fixa. Eles não caminhavam ali. Então chamava a festa das cabanas, uma referência às cabanas dos israelitas, ou dos tabernáculos. Por quê? Porque havia entre as cabanas um tabernáculo, que era a cabana de Deus. Olha que coisa. Eu me sinto muito sensibilizado com algumas partes da Bíblia, pela humildade de Deus, porque é lógico que eu não tenho ideia, e ninguém tem ideia do tamanho de Deus.
Porque Deus é infinito. O que é? Qual é o tamanho do infinito? Então ele é todo poderoso. Ele não tem poder, ele é todo poderoso. Ele é onisciente, ele não tem ciência de algumas coisas, ele tem ciência de tudo, ele sabe tudo. Ele não tem facilidade de estar em algum lugar, em algum momento. Ele não tem dificuldade de estar em lugar nenhum. Aliás, ele não tem a capacidade dele é tão grande que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, inclusive, né? E mesmo assim, esse Deus tremendo, poderoso, se resignou a habitar em uma tenda, em uma cabana no deserto. Por quê? Porque os seus filhos estavam vivendo assim. E ele então disse para Moisés: e me farão um santuário, uma cabana, e eu vou habitar no meio do povo. Então essa festa dos tabernáculos ou das cabanas comemorava esse período de jornada em que eles eram peregrinos no deserto, um lugar ruim, e viviam em cabanas, inclusive em companhia do próprio Deus, que tinha ali a sua cabana com eles também. Essa festa, ela geralmente ocorria no outono, e o outono era para os judeus, e o é ainda hoje, a época da colheita das frutas e do plantio dos cereais. Depois, porque ela correspondia ao final, bem no finalzinho da estação seca. E aí começava a se esperar já as chuvas ocasionais de inverno e depois as chuvas abundantes que viriam nas próximas estações. Seja no deserto, né? Seja comemorando o período que eles viveram no deserto, a caminho de casa, né? Da nova terra, da terra que manava leite e mel, fosse no deserto, habitando nessas cabanas, a caminho do lar, ou já instalados na nova terra, onde eles precisavam trabalhar as suas plantações, a água era essencial, era fundamental, era indispensável, tanto para saciarem a sede como para irrigarem as suas plantações e produzirem o alimento que eles e os animais necessitavam. Em uma situação ou outra, em ambas, era uma questão de vida ou morte. Havendo água, vida; não havendo água, morte. E foi justamente nesse período dessa festa, quando estava bem latente na mente dos judeus, que Jesus Cristo se levantou e exclamou, né? Citando as Escrituras, né? Ele disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós que vivemos num país que temos água em abundância, ainda que ela falte na nossa torneira ou no nosso chuveiro, não é difícil encontrarmos água. Nós não temos a noção do que é a água, do que a água representa para as pessoas que vivem em algumas regiões do nosso planeta, e inclusive para esse povo da Bíblia. A água era muito, muito importante, a ponto de ser pecado grave você negar a alguém água. Era até mais sério do que isso. Não era só uma questão de você negar a água, não é que você não podia negar. Isso seria um absurdo dos absurdos. Agora, o fato de você não oferecer água também era grave. Veja Abraão, nós temos lá se não me falha a memória, no capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão estava sentado à porta da sua tenda, no maior calor do dia, diz o texto sagrado, que ele viu ao longe 3 viajantes, e ele saiu correndo no maior calor do dia, já idoso, para oferecer
aos viajantes o refresco, através da água e depois alimento e tudo mais. Então, o povo sabia da importância da água. E Jesus então levanta e se apresenta. E ele diz assim, no grande dia: se alguém tem sede, venha a mim. Ele se apresenta como a fonte da água viva. E era necessário que ele fosse reconhecido como tal, e por isso ele se apresentou. Quem tem sede, vem. Eu tenho água. E não foi a primeira vez, houveram outras ocasiões. Você sabe disso, né? Nem toda água é boa. Tem água que é boa e tem água que é boa. Tem água potável e água não potável. Tem água pura e tem água impura, salobra, própria para consumo ou imprópria. Tem água até venenosa, olha, danosa. Agora Jesus, ele se apresenta como tendo água, e água viva, água da melhor qualidade. Jesus então se proclama uma fonte de água. Ele não é a água, ele não é a água viva, mas ele é a fonte onde essa água viva pode ser encontrada. E você percebe ali, né, no verso 39, que a referência é ao Espírito Santo. A água não é Jesus, a água é o Espírito Santo. Diz lá, isso ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Se o Espírito Santo é a água viva, antes que a água pudesse ser dispensada a um mundo perdido, a um mundo moribundo, a um mundo sedento, como era o mundo quando Jesus Cristo veio, né? Um mundo seco, um mundo árido, a fonte precisava ser aberta. Abrir uma fonte, ela tem uma ideia, né? Ela transmite uma ideia de você rasgar a terra. Para você cavar um poço, para você abrir uma fonte, você tem que rasgar a terra. Esse é o sentido, né, do texto. Para você ter água, uma água que vem da fonte, você tem que achar a fonte. Para você achar a fonte, você tem que rasgar a terra. E Jesus Cristo foi ferido. Ele foi rasgado, né, para que dele pudesse fluir o Espírito Santo para saciar a todos nós. Jesus, ele veio à Terra para que nós aprendêssemos no relacionamento com ele, ou no relacionamento que ele teve com os discípulos, como nos relacionarmos com o Espírito Santo, que viria depois dele e que fluiria para nós através dele. Veja, quando Jesus Cristo se apresentou, o Evangelho de João disse que ele era o Verbo, né? Ele era Deus, é Deus. E os homens não souberam se relacionar com Deus. Olha como trataram a Deus. E Jesus então agora está orientando aqueles que são seus seguidores, os cristãos, dizendo assim: olha, eu vou enviar o Espírito Santo. O Pai vai enviar o Espírito Santo. E eu vim para que vocês aprendam. Mas ele, Jesus Cristo, foi ferido. Assim como Moisés feriu a pedra. Lembra do episódio da pedra que nós já estudamos tantas vezes? Quando o povo tinha sede no deserto, quando o povo não estava perto de morrer, achava que estava, né? Mas Deus estava ali, pronto para saciar a necessidade. Mas eles achavam que ia morrer de sede. Sede é terrível. E nós somos terríveis, tanto quanto aquele povo. E eles reclamaram. E Moisés orou e falou com Deus, e Deus falou: bate na rocha e a rocha vai dar água. Ele bateu e foi. Na segunda oportunidade, Deus orientou a Moisés: Moisés, fala a rocha, não precisa bater. Você já aprendeu agora, né? Moisés
No começo tinha medo de Deus, não tinha nem olhar, ele se escondeu. Depois ele aprendeu a conviver com Deus, queria até ver Deus face a face, até pediu. Deus falou, face a face não dá, você vai morrer, mas eu vou deixar você ver pelas costas, né? Então Moisés aprendeu a lidar com Deus, né? Então Deus falou, agora fala, mas Moisés bateu. E Jesus Cristo, ele tinha essa missão também, né? Sendo Deus, ele foi ferido por nós, né? E eu chego a dizer, e nós sabemos disso, que ele precisava ser ferido por nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele precisava ser ferido por nós. Infelizmente, dói no nosso coração, dói no meu coração dizer isso, que ele precisava, por mim. Quer dizer, ele não precisava, eu precisava que ele fosse ferido, mas o Espírito Santo não precisa ser ferido por nós. Cristo já foi, o Espírito Santo não precisa. E por isso que é um pecado imperdoável. Veja, Moisés, ele feriu uma segunda vez quando não era mais necessário, não pôde entrar na Canaã terrestre. Nós temos que aprender a lidar com o Espírito Santo através de Jesus Cristo. Jesus é a fonte. A gente tem que abrir, tem que rasgar ele com os nossos pecados, moer, para recebermos a água. Agora a água, o Espírito Santo, a gente tem que tratar bem, como um item de valor incalculável, como a água é para o sedento num deserto. Aprendemos a lidar, a falar, né, com Deus. Essa é uma lição importante. Jesus foi o máximo exemplo de que nós, seres humanos, pecadores e falhos, ao lidarmos com Deus Todo-Poderoso, basta falarmos. Não precisamos agredir, só falar. Deus está disposto a ouvir. O Espírito Santo está disposto a ouvir, né? Segundo ponto desse texto, né? Primeiro, reconhecer a fonte da água viva. O segundo ponto desse texto é que nós precisamos reconhecer as recompensas que a fonte da água viva nos dá. Quais são as recompensas da fonte da água viva? Primeira, salvação. Água salva. É terrível falta de água. Como eu disse esse dia para minha esposa, para nossa amiga e para mim, está sendo terrível, né? Eu que tomo às vezes 2, 3 banhos por dia, hoje não tomo banho, não sai água do chuveiro, né? Você abre a torneira, tive que escovar os dentes, lavar o rosto com garrafa de água mineral. Olha como eu estou chique hoje, né? Porque não tem água, é terrível. Olha, estou falando com vocês a boca seca, ó. Beba água, salva. A água é vida. Então, essa é uma recompensa da fonte. Salvação. A água salva. O principal benefício de você ir até Jesus Cristo é você obter salvação eterna. Salvar do quê? Do que Cristo quer nos salvar? Do inferno. E o que é o inferno? Vocês lembram da Bíblia quando Cristo disse o seguinte, né? O céu é chegado a vós. Entende? Ele disse em outras palavras que a gente não precisava ir para o céu para conhecer o céu, porque ele havia trazido o céu para nós. E Ellen White diz isso, né? Que na dádiva de Cristo todo o céu foi dado a nós seres humanos, todo. E em Cristo foi dado tudo para nós, o Pai, o Espírito Santo, os anjos, tudo. O universo foi dado através dele. Então o céu é aqui. Tem até uma canção, uma música dos Arautos do Rei, que fala isso. O céu é aqui. Agora, se o céu é aqui, o inferno também é. E o que é o inferno? O inferno é um lugar seco. É um lugar árido. É um lugar sem umidade. Você já viveu um dia seco? Aqui nessa região do Brasil, centro-oeste, é uma região bem seca. Às vezes a umidade cai, quando cai, dá alerta. Aumenta as alergias, doenças respiratórias. Tudo piora se não houver umidade no ar. Então o inferno é
a ausência de água, que é a ausência de vida. O inferno é você estar seco, seco por fora e o que é pior, seco por dentro. Então, salvação é o primeiro benefício de você, a primeira recompensa de você reconhecer a fonte de Jesus Cristo. Uma salvação por si só importante. A segunda recompensa, salvação. Você já sentiu sede algum dia? Muita sede? E não tinha água por perto para beber? Numa caminhada, numa jornada, ou numa situação qualquer, não sei. Eu já vivi algumas vezes essa experiência, acampando, ou fazendo uma trilha, uma jornada, e aí acabou a água, e aí você quer beber água, e não tem, e o tempo vai passando, e não tem, passar 1 hora e 2, e a sua boca tá seca, e você começa a ficar angustiado, você não pensa em outra coisa a não ser a água. E aí finalmente você encontra a água, ou uma garrafa, uma torneira, um rio, e aí você bebe. E quando você bebe e está com sede, você bebe. Parece que você não quer parar de beber. Pense nessa situação quando você, sedento, encontrou água e bebeu. Que satisfação. Tente imaginar as pessoas, né, que estão com sede quando elas voltam, né, de um rio, de uma água potável, uma água boa para beber. Elas voltam. Como é que elas estão? A barriga cheia d'água, né? E elas estão contentes, elas estão felizes, né? Elas se sentem refrescadas, né? A água parece que renovou todo o ser, uma satisfação, é uma alegria, é uma mudança tremenda. O ânimo é recobrado, satisfação. Assim se dá quando nós bebemos do Espírito Santo. Pode estar seco ao nosso redor, mas se o Espírito Santo está em nós estamos satisfeitos, porque temos água, porque temos Ele e a influência dele trabalhando em nós. Então esse é o segundo benefício, a segunda recompensa de encontrar, de reconhecer a fonte da água viva. A terceira é força. Como eu já disse e mencionei, a água é a renovação da vida do crente. Nós somos renovados. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa esperança cobra força. Passa tanto tempo, mas não. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando nós tomamos tempo para orar, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós somos renovados, a esperança é reacesa no coração. E embora já tenha passado muito tempo, fica aquela sensação, tá perto, logo chega, tá ali, é na próxima esquina. Então a esperança se renova, a vida se renova. Outra coisa, a alegria brota. Você já não fica mais amuado, porque quando você não tem o Espírito Santo, você está seco. Quando você está seco, nada tá bom. A comida não é boa, a companhia não é boa, você não dorme direito, você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer nada com satisfação. Mas quando você está em paz com Deus, pela presença do Espírito Santo, a água viva em você, você achou a fonte de Jesus, bebeu da água viva do Espírito Santo, o Espírito Santo recobra a sua esperança, você eleva os seus pensamentos a Deus e a alegria inunda o seu coração. E aí, esperança renovada com alegria, você se torna determinado. A determinação em continuar a jornada, né, em buscar, em atravessar a fronteira para a Terra Santa, também cobra força. Você sabe que a jornada é longa, são anos e anos do deserto, mas quando você tem a água em você, você fala, não, eu vou passar, vou cruzar a fronteira. O Espírito Santo dá essa sensação. Olha como ele é importante. Olha como é importante encontrar a fonte de Jesus e beber da água que é o Espírito Santo.
Não basta ter a fonte e não ter a água. Não basta ter a água e não ter a fonte, porque vai acabar. Se você tem a fonte e a fonte estiver seca, e há muitas fontes secas, e às vezes a gente busca a água da vida onde não existe. Falei, nem toda água é boa. Então tem que saber reconhecer a fonte. Então se você tem a fonte, mas não tem água, não resolve. E se você tem até um pouco de água boa, mas não tem a fonte, também não adianta. Olha a parábola das virgens. Eles tinham azeite, mas não tinha suficiente. Quando acabou, a fonte não estava ali. Perdeu. Aqui também se dá com a água. Então, essas são as recompensas de encontrar Jesus Cristo, a fonte. Né? Beber da água do Espírito Santo e ter então a salvação, a satisfação e a força para continuar. E o terceiro ponto que o texto aqui ressalta é como receber a fonte da água viva. Precisamos receber a fonte da água viva. Como que nós podemos receber essa fonte? Bom, primeira condição para eu ter a fonte, me apropriar da fonte, para ela se tornar minha, eu preciso ter sede. Eu preciso ter sede. Se eu não tiver sede, eu não vou ter interesse na fonte. Às vezes eu só lembro da fonte quando a água acaba. Quando a água acaba. Por exemplo, o copo está vazio. Eu tinha água, mas acabou. E agora? O copo está vazio. Eu preciso da fonte. Se não houver fonte, o copo continua vazio. Se não houver a fonte de água viva, eu vou continuar vazio. Então, quando a água falta, água viva, eu preciso ir a Jesus e pedir para Ele me dar mais da água viva. E Jesus Cristo disse isso, né? Se eu te der da água, você nunca mais vai ter sede. Então eu preciso ir, né? Aí eu vou na fonte, né? E pego a fonte e faço o quê? Com a fonte eu encho novamente o copo. Então, se eu quero o Espírito Santo, eu preciso da fonte de Jesus Cristo. Eu preciso ir à fonte algumas vezes. E para isso eu preciso ter sede. O que é sede? É um desejo consciente de você ter, de você possuir algo que não é seu. Algo que está fora do seu alcance. Nós precisamos ter essa consciência. Isso é sede. Eu preciso. É quando o corpo clama. É quando nós somos 70% do nosso organismo, 70% é água. Nós podemos viver alguns dias sem alimento, mas sem água, muito menos dias. Eu preciso mais de água do que alimento. Eu morro primeiro por falta de água do que por falta de alimento. Então, quando o nível de água em mim cai, o meu corpo clama, tudo sofre. Não é só a boca, a língua. Os rins sofrem, os pulmões sofrem, o intestino sofre, o cérebro sofre, os olhos sofrem, tudo seca. E isso é sede. Sede não é só a boca, sede é a sede plena é a sede do corpo, não da língua, do corpo como um todo. E essa é a sede que nós precisamos ter do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não tem vindo sobre nós? Porque nós não temos sede. Nós falamos sobre Ele. Nós oramos por Ele, mas a nossa fala é uma fala assim meio vazia. É aquela fala que a Bíblia repreende, que Deus repreende com amor e com carinho. A boca... falam de mim com a boca, mas o coração está longe de mim. Me louvam com a boca, mas o coração está longe. É bom receber o Espírito Santo. Eu estou com vontade de beber água, mas não estou com sede. É só a boca que está seca, mas o resto está tranquilo. Não é suficiente. Eu tenho que ter convicção
da necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é meu, não é algo que eu possa ter sem Jesus Cristo. Então eu preciso ter esse desejo consciente de possuir algo que não é meu, é de Cristo. E Cristo promete para mim. Eu pedi ao Pai, e o Pai vai enviar. Mas é por mim, é por Ele. Isso é sede. Então, se você quer receber a fonte, você precisa ter sede. Segundo, se você tiver sede e ficar parado, não adianta. Né? Vamos dizer que estou com a garrafa aqui do meu lado, mas vamos dizer que a garrafa não estivesse aqui. Se estivesse lá na minha cozinha e eu estivesse com sede e ficasse aqui, ia resolver? Não. Eu preciso me levantar e ir lá à cozinha buscar a garrafa de água para ter a água. Eu preciso ir lá. Então, primeiro, se eu quero receber a fonte com a água viva, eu preciso ter sede e preciso ir até a fonte. E a fonte é Jesus. Eu preciso ir. E veja que na Bíblia, o convite é feito por Jesus. Não são as pessoas que pedem a água, não são elas que estão indo atrás da fonte e da água. É Jesus que está oferecendo. Isso é estranho. Jesus Cristo está convidando todos os sedentes. Para quem tem sede, vem. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a fonte. Está com sede, vem e beba. Mas o clamor da Bíblia é dele. É ele que está clamando. Deveria ser. Nós deveríamos estar clamando pela água. Nós deveríamos estar cavando a fonte, buscando a fonte. Mas não, é a fonte que está se oferecendo. É a fonte que está convidando. Queridos, você lembra da experiência de Agar, serva de Abraão e Sara, quando ela foi expulsa com o filho Ismael, quando Isaac nasceu, e foi para o deserto, e chegou uma hora ali que acabou a água, acabou o alimento, e aí ela deixou o menino lá debaixo da sombra de um cacto, sei lá, de um arbusto qualquer, e se afastou para não ver o filho morrer, e começou a chorar. E aí Deus se revelou a ela e disse por que estava chorando, e disse que faria para ela não parar de chorar, porque ele ia abençoá-la e ao filho Ismael, e ele se tornaria uma poderosa nação, assim como Isaac. E aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu ali água e alimento. Às vezes, meus irmãos, nós estamos como Agar, cegados. A fonte está perto de nós e nós não enxergamos. Acordamos e não vemos a fonte. Hoje eu acordei e as fontes de água da minha casa estavam secas, a torneira choveu. Mas tinha uma fonte aqui em casa que não estava, que não secou. Aliás, não seca nunca. E estudando hoje, ele me deu essa palavra aqui. Pode até ser que um dia eu fique com sede desta água. Pode ser. Mas eu tenho certeza que desta água, que a Bíblia fala, água viva, nunca terei sede. Porque Jesus Cristo diz que ela é eterna. Mas eu tenho que pedir que Ele abra os meus olhos, para que eu enxergue a fonte, para que eu possa ir a ela e beber da água que é o Espírito Santo. E um terceiro passo, né? Além de ter sede, além de ir, né? Se você for, mas não se apropriar, não adianta nada. Você tem que se apropriar da água e tem que beber da água. Não adianta
você estar próximo da água. Não adianta. Se você estiver perto da água viva, você vai continuar com sede. Não adianta você olhar para a água. Se você ficar olhando para a água, você vai continuar com sede. Eu digo mais, né? Ainda que não fosse um copo de água, ainda que fosse uma piscina de água potável, e eu pudesse entrar nessa piscina, ia resolver o meu problema? Não. Não. A água, ela só resolve o meu problema quando ela vai para dentro de mim. Agora ela está dentro de mim. Agora ela resolveu o meu problema, porque eu bebi. Então é necessário beber. Estar perto do Espírito Santo não resolve. Não adianta nada. Estar perto da fonte da vida, Jesus, e perto da água da vida, o Espírito Santo, não resolve nada. Você vai continuar com sede. Contemplar o Espírito Santo e a Jesus, a água e a fonte, não adianta nada. Ainda que você consiga estar ali, né, tocá-lo, alguma coisinha, né, se relacionar um pouquinho com eles, mencionar de vez em quando, e até saber falar dele, ler comentário, ler a Bíblia, ouvir sermões, você saber versar, conversar, explicar sobre o Espírito Santo, a água, e sobre a fonte, Jesus Cristo, mas eles não estiverem dentro de você, não vai adiantar nada. Você precisa absorver, beber da água da fonte, que é o Espírito Santo de Jesus Cristo. Muito importante isso para você receber a fonte, se apropriar dela. Só se apropria se beber. Como o pão da vida, você só vai se apropriar do pão da vida se você comer. Você só vai se apropriar da palavra de Deus se você escondê-la em seu coração. Se ela passar pelos seus olhos, não vai adiantar nada. Você pode até estar nela, você pode até olhar a Bíblia, você pode até pensar um pouco na Bíblia, mas se você não gravar essas palavras, não tiver interesse que elas tomem conta do seu coração, não vai adiantar muita coisa. É necessário que você faça isso. Concluindo, queridos, onde você está com relação à salvação, a fonte da água viva? Você conhece a fonte? A Bíblia acabou de dizer, João acabou de dizer, que Cristo, ensinando os judeus, disse: eu sou a fonte. Quem tem sede, vem. Eu sou a fonte. Eu tenho água da vida. Você conhece a fonte? Conhece mesmo? Porque se você perguntasse para os judeus dos dias de Cristo se eles conheciam a fonte, eles diriam que conheciam, que era o Messias. O Messias era a fonte. Qual o problema? O Messias estava entre eles e eles estavam morrendo de sede. Será que nós conhecemos a fonte mesmo de verdade? O fato de eu ouvir na igreja, o fato de eu ter sido batizado na igreja de Adventista Sétimo Dia, o fato de eu estar ouvindo essa mensagem, esse sermão, diz que eu conheço a fonte. Conheço mesmo? Ou Jesus é um estranho e meu coração está me enganando? Recorda que um dia, quando Cristo voltar, ele vai, uns vão correr, outros vão receber, e uns vão ficar, não vão nem correr nem receber. E aí Jesus vai embora, e eles falam: Senhor, e nós, eu não conheço vocês. Como não? Nós fizemos tantas coisas. Não conheço vocês. Você conhece Jesus. Se Jesus viesse hoje, ele não estaria se apresentando.
a você dessa forma quando se apresentou aos judeus. Outra pergunta que eu quero fazer, né? Você tem sede da água viva? Você sabe o que ela é? Também, né? Outra pergunta, né? A água viva é o Espírito Santo. Você sabe realmente o que isso significa? Lembra do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana ali no poço? Lembra? Olha que coisa, né? Olha, ela falando, Jesus querendo falar do céu e ela falando das coisas aqui de baixo. Ele lá, olha a água. Olha, a água que eu te der. Até que ela caiu a ficha, né? E aí ela ficou com sede e pediu, e Jesus deu água a ela, e ela, como o texto aqui diz, né? Nela brotou rios de água viva, e ela voltou para a cidade e inundou a cidade inteira saiu para conhecer essa fonte e beber da mesma água. Então, essa é uma outra pergunta, né? Você tem sede? Tem ido a ele? Você tem ido à fonte? Lembra? Tem que ir, não adianta estar perto, não adianta saber, mas tem que buscar. Você tem ido a ele quando? Em que momento da semana você foi buscar a fonte? Em que momento do dia você busca Jesus? A fonte para beber da água que é o Espírito Santo. Lembra? Essa semana você foi à fonte. Que dia da semana? Todo dia você foi à fonte? Eu acredito que ainda, por mínimo que tenha sido, todo dia você bebeu água. Por mínimo. Porque o teu corpo pediu. Ainda que você tenha bebido um copo só por dia, você bebeu. Ou um gole só, você bebeu. Agora, você bebeu todo dia da água. Está bebendo. Veja, não seria uma tragédia morrer de sede ao lado da fonte de água viva? Não seria uma tragédia morrer de sede com água viva em abundância, que é o Espírito Santo? Alguns morreram, a fonte estava ali, Jesus, e alguns morreram secos de sede. Jesus orou ao Pai, o Espírito Santo foi enviado, muitos beberam, muitos saciaram, muitos se tornaram rios de água viva, mas muitos morreram secos. E muitos estão morrendo hoje, secos, dentro da igreja. Não vão à fonte todo dia e não bebem água. E Jesus, desesperado, põe-se em pé e clama: quem tem sede, venha e beba a água viva. Ele está clamando, ele está implorando, ele está suplicando que você e eu bebamos da água viva que é o Espírito Santo. A água viva, o Espírito Santo, para nós é uma questão de vida ou morte. Nós, como Israel do passado, estamos peregrinando num deserto. Nosso mundo é um deserto. Não tem água boa nesse deserto, se não vier da fonte certa. Temos que buscar em Deus. Então vamos buscar para termos força, ânimo, determinação, coragem, esperança para cruzarmos a fronteira e chegarmos. Quem sabe seria bom que você tentasse fazer uma experiência como o povo judeu. Compra uma barraca se você não tiver. Escolhe um dia da semana, monta a sua barraca ali fora da sua casa e vai lá e passa lá dentro e tenta imaginar toda essa história, né? Indo cruzar a fronteira, estando num deserto, precisando de uma água que só Deus pode dar, porque no deserto não tem água. Quem tem água é Deus. Deus mandou a fonte, Deus deu a água. Nossa parte é beber. Que
você possa beber dessa água. É o meu desejo de oração. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. Obrigado pela fonte, Jesus Cristo. Obrigado pela água, o Espírito Santo. E obrigado pelo teu interesse de que nós bebamos da água viva para vivermos eternamente ao teu lado. Que nunca se esgote essa água e que ela esteja sempre dentro de nós, em nós, e não apenas próxima de nós. Que não morramos de sede, tendo a água e a fonte tão perto, tão próximo ao nosso alcance. Abençoa todos os teus filhos, em especial aqueles que estão doentinhos. Conforta as famílias mais uma vez e tem misericórdia de todos nós e deste mundo. Nós suplicamos por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana boa e que não falte água na sua vida e nem na sua casa. É o meu desejo, a minha oração. Um abraço a todos vocês. Chega aqui a princesinha. Tchau, tchau.